Olá, sejam muito bem-vindos, alunos do ciclo 2 da Rede Municipal de Ensino. A aula é para vocês do 4º e do 5º ano de Língua Portuguesa com a Pró Michele dos Reis. Tudo bem, Pró? Tudo! Pró, a nossa aula de hoje começa com uma perguntinha, não é? Sim! Qual seria? Você sabia? É esse o tema de hoje. Se preparem, porque a aula vai começar agora. Muito bem! Você sabia? Sabia de quê, Pró? Olha, os temas que a gente está abordando nessa sequência são relacionados a esporte. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos conhecer algumas curiosidades sobre o esporte. Só que essa aula é diferente, tá? Eu quero saber se você consegue perceber o que é uma notícia verdadeira, um fato verdadeiro ou um fato mentiroso, aquele que a gente tem o costume de chamar de fake news. E aí, será que você é um bom detetive? Você consegue observar e perceber quando o que está passando ali no texto é um texto de verdade ou você é daqueles que não está nem aí, que recebe a informação e que vai repassando aí sem perceber ou sem investigar se aquela informação é verdadeira? Vamos então descobrir? Mas antes de tudo, eu quero trazer para você o que é um fato. Olha, a gente fala de texto, de português, mas você já parou para prestar atenção e entender de fato? De fato, o que é um fato? Segundo o dicionário do Google, fato é ação ou coisa feita, ocorrida ou em processo de realização, tá? E também pode ser algo cuja existência pode ser constatada de modo indiscutível, uma verdade, tá? Além desses dois exemplos de significado, no próprio dicionário do Google estava falando lá que fato pode ser as vísceras de um animal. Também, quando fala minha mãe fez uma fatada, sim, fato também pode significar vísceras de animal. Mas nesse caso, a gente vai ficar só com esses dois significados, tá? Que é uma coisa feita, ocorrida ou em processo de realização. Ou seja, fato é algo que já aconteceu, que está acontecendo, tá? Ou que pode acontecer. E principalmente é algo que fala que pode ser comprovado, tá? Então, alguma coisa que aconteceu na minha imaginação. Não, isso não é fato. Algo que é fantasioso. Não, isso não é fato. Então, para a gente discernir se algo que a gente está lendo é verdadeiro ou é mentiroso, a gente precisa ter esse significado, né? Essa definição bem organizadinha na minha mente, tá? Na sua mente. Fato. Fato é algo que existe e que a gente pode comprovar que existe, tá? Então, baseado nessa definição, vamos então aos nossos textos, ou melhor, as nossas notícias. Porque você sabia que tem de tudo. Você precisa perceber dessas 4 notícias aqui qual é fato ou então é fake. Tá bom? Vamos começar pela primeira notícia? Jogador é flagrado usando sutiã. E aí? Para você, isso é um fato ou é fake? Olha, jogador flagrado usando sutiã. É algo que é possível de acontecer? Algo que jamais aconteceria? Você já viu alguma coisa parecida na TV? Alguma coisa que possa, sei lá, fazer alusão ao sutiã, parecer um sutiã? Então, vamos lá ver se o texto que fala sobre isso é de verdade ou é mentiroso, tá? Vamos lá. Jogadores de futebol usam sutiãs especiais. Olha aqui a fotinha.
Não são todos, mas uma boa parte usa esses sutiãs para melhorar o seu desempenho no jogo. Mas não são sutiãs comuns. Eles contêm rastreadores para monitoramento da frequência cardíaca, do metabolismo e ainda registram seu posicionamento em campo. Tudo isso ajuda a analisar a aptidão física dos jogadores e reduzir as chances deles se machucarem. Outra coisa que tem aqui é a fonte. Olha a fonte aqui, é um site de notícias daqui do Brasil, da parte do site que trata exclusivamente de notícias do esporte, né? Então, observe, é um texto, tem uma foto e uma fonte. Isso aí que está dizendo, aliado ao que você tem visto na TV, você crê que é uma notícia verdadeira ou é uma notícia falsa? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Sim, é uma notícia verdadeira. Hoje, não sei por que eles botam, parece mais um top, mas sim, o nome eles usam sutiã, né? É cada vez realmente mais comum entre os jogadores usar esse que é um equipamento, né? Que, como diz lá o texto, vai medir toda a condição do atleta, o metabolismo, a frequência cardíaca e trazer a informação do posicionamento dele no campo. Então, mais um recurso tecnológico que tem a favor do esporte. E eu quero deixar como dica, né, que quando você conhece a fonte, né, do que está sendo trazida ali, é algo muito importante em relação a ser fato ou ser fake, ou seja, ser mentira. Na maioria dos textos que são verdadeiros, tem lá uma fonte confiável de um site grande, de um site conhecido quando é da internet, ou então que é de um livro, ou então de um meio de comunicação bem acessível, que a maioria das pessoas conhece, tá? Como um jornal, uma revista. Então, quando você lê um texto e tem lá a fonte, uma fonte que é principalmente conhecida, esse texto tende a ser um texto verdadeiro, de uma notícia, de um fato verdadeiro, como foi o caso desse texto aqui que a gente acabou de ler, tá bom? Então agora você foi aprovado, você errou, você achou que era uma pegadinha? Pronto, esse foi o primeiro teste. Vamos agora para a notícia número 2. Essa daqui é uma comédia. Ciclistas profissionais fazem xixi durante a corrida. E aí? Olha, o título é bem engraçado. Os ciclistas profissionais fazem xixi durante a corrida. Será que é possível mesmo? Será que é legal? Que é ético? Não sei nem se é por aí. O ciclista está lá pedalando durante a corrida e fazer xixi? O que é que você acha? Que isso é uma notícia verdadeira ou é uma notícia falsa? Porque isso aqui é o fato. O fato é, ciclistas profissionais fazem xixi durante a corrida. Esse fato é verdadeiro? Tem como a gente comprovar que isso acontece ou aconteceu em algum momento? Será? Então, vamos para o texto. Você sabia que ciclistas profissionais fazem xixi durante a corrida? Esse é o título do texto, né? Olha, já volto para aquela dica, viu? Tem uma fonte aqui, ó, e na maioria das vezes, quando apresenta a fonte, provavelmente esse texto é verdadeiro. Mas vamos ler a notícia. Pois é, quando os circuitos são longos e os ciclistas passam vários dias fazendo o percurso, sim, tem provas que duram dias, acabam ficando muitas horas em cima da bike e ingerindo bastante água.
Quando é possível, eles param a corrida e urinam no acostamento. Mas se isso for atrasar a corrida e prejudicar o desempenho, eles acabam fazendo xixi enquanto pedalam mesmo. Pois é, gente, por mais que a gente ache que seria inadmissível uma coisa dessa, sim, acontece. Inclusive, eu achei tão interessante essa matéria porque eu fiquei imaginando a situação, né? Ciclistas pedalando e fazendo xixi ao mesmo tempo. Eu pedalo bicicleta e pedalo até muito mal, mas eu fiquei imaginando a situação. Mas enfim, então, você acha que essa notícia é verdadeira ou é falsa? Bem, como diz aqui o texto, sim, essa notícia é verdadeira. Inclusive, no site que eu fiz a pesquisa dessa curiosidade, existiam vídeos lá, né, mostrando esse tipo de situação, né? Claro, preservando o ciclista, preservando o ato em si do fazer xixi, mas sim, existiam vídeos mostrando essa curiosidade. Pois é, esse fato, então, é um fato verdadeiro, tá? Como é que tá? Você está conseguindo identificar se é verdade, se é mentira? Parece que eu tenho colocado algumas pegadinhas, né? Então fique atento aí para os sinais. Na próxima notícia, que é a número 3. Eita, essa daqui vai tratar das Olimpíadas. Olha aqui o símbolo das Olimpíadas. Prancha quebrada leva medalha de ouro no surf. Como assim? Prancha quebrada leva medalha de ouro no surf? Será que dá para um surfista surfar com a prancha quebrada? Não entendi, mas vamos lá ver se é uma notícia verdadeira ou é falsa. Ítalo Ferreira, medalhista de ouro no surf. O surfista potiguar de Bahia Formosa e 27 anos, é o primeiro campeão olímpico de surf, modalidade que estreou nesta Olimpíada. Então, o texto está dizendo que Ítalo, ele foi o primeiro campeão de surf. Mas como assim? Que história é essa de prancha quebrada? Vamos ver. A medalha veio na praia de Tsurigashiki, creio que a pronúncia é essa, após uma emocionante disputa na final contra o japonês Kanoa Igarashi, que eliminou Gabriel Medina nas semifinais. Então teve uma disputa ali, né, de Ítalo e esse japonês aí. Ferreira, que é Ítalo, né, que é o campeão, mostrou consistência na sua linha, com manobras aéreas e muita velocidade. Durante a final, um susto. Sua prancha se partiu na primeira onda. O brasileiro não se abalou, viu? Correu para a areia, pegou outra o quê? Outra prancha e levou ao mar. Já campeão, se emocionou em entrevista à TV Globo. Eu acreditei até o final, treinei muito nos últimos meses e Deus realizou meu sonho. E a fonte está na internet, que está no site do El País, que é um jornal, e esse texto estava lá. E aí? Esse texto é verdadeiro? Esse fato ocorreu mesmo? Deu para você entender o contexto? É verdade ou é mentira? É fato ou é fake? E aí, vamos lá? Sim, prancha quebrada leva a modalidade de ouro no surf. Mas foi a prancha que levou a medalha de ouro? Não. E é nesse ponto que eu quero conversar com você. Muitas vezes, quando a gente está na internet navegando ou olha aquelas revistas, existem muitos títulos. E os títulos, muitas vezes, são sensacionalistas, ou seja, eles têm uma pitadinha de algo que fica assim meio que não dá para a gente entender, até
para atiçar a curiosidade da gente e levar a gente para entender a matéria, a ler a matéria inteira. Então, nesse caso, a prancha quebrada existiu, mas ele trabalhou o título de uma forma para atiçar a curiosidade da gente. Mas o Ítalo, que é o medalhista, ele teve a prancha quebrada, mas ele não surfou com a prancha quebrada. Ele quebrou a prancha na onda, mas ele pegou outra prancha e voltou à competição e saiu na frente, acabou derrotando lá o japonês, e ganhou a medalha de ouro. Então, o título ele foi trabalhado de uma forma meio equivocada para dar uma certa curiosidade a gente. Mas apesar disso, sim, é uma notícia verdadeira. E esse tipo de trabalho no título a gente costuma encontrar muito nas redes sociais, para atiçar nossa curiosidade. Mas nesse texto tem uma coisa diferente dos outros, tá? Nos outros textos que a gente leu sobre o ciclista, né? E o anterior, o número 1, é o jogador, né, que foi flagrado usando o sutiã. Os dois textos, eles narravam o fato. Ou seja, ele descrevia o fato como estava acontecendo. Mas esse texto que você reparou que ele era um pouco mais longo, ele tinha algo que a gente chama de opinião. Opinião, sim, opinião, como eu tenho, como você tem. A pessoa que escreveu o texto do surf, além de narrar o fato, ela trouxe a opinião dela sobre o fato. Poxa, Pro, mas ela não falou a minha opinião? Não, claro que ela não pode fazer isso diretamente, por se tratar de um texto jornalístico. Porém, ela deixou pitadinhas da opinião dela lá escondidas durante o texto. E muitas vezes a opinião do autor do texto influencia na nossa opinião. Observe aqui a definição do dicionário sobre opinião. Primeiro, maneira de pensar, de ver, de julgar, tá? Ou 2, julgamento pessoal, parecer, pensamento. Vamos comparar o fato com opinião? Poxa, o fato, a definição diz que é algo que aconteceu ou está acontecendo. É algo que eu vejo ou que eu tenho como comprovar que aconteceu ou que está acontecendo. No caso da opinião, não. A opinião é pessoal, é o que eu penso, o que eu acho. Por isso que há opiniões tão diferentes e muitas vezes até divergentes, tá? Então, a opinião é o meu pensamento, que pode não necessariamente ser igual ao teu. É a minha opinião. E nesse último texto, como eu disse, o autor deixou pistas dessa opinião. E é importante, quando você lê um texto, conseguir identificar a diferença do que é o fato, ou seja, daquilo que aconteceu, ou o sentimento do autor do texto em relação ao fato, que isso a gente chama de opinião. Vou dar um exemplo básico. Poxa, esta blusa é azul. Pronto. Isso é um fato. Esta blusa é azul. Mas se eu falar assim, esta é uma linda blusa azul. Eu falei a mesma coisa? Falei que esta blusa é azul, que é o fato. Mas quando eu falo esta é uma linda blusa azul, eu estou emitindo a minha opinião sobre a blusa. Porque eu acho que ela é linda, porque eu gosto de azul. Mas se você não gosta de azul, você vai dizer, essa é uma blusa azul feia. Ou esta é uma blusa azul sem sal, sem graça, sabe? É a sua opinião, que pode ser igual à minha, pode ser diferente também. Você percebe a diferença? Vamos avançar. Olha aí. Observe no texto do surf.
Quando ele vai trazendo aqui toda essa parte que está em vermelho, é a opinião dele que está lá disfarçada. A medalha veio na praia de Tsurigashiki após uma emocionante disputa. Eu poderia ter achado não emocionante, eu poderia ter achado uma disputa sem graça. Mas o autor do texto achou que foi uma disputa emocionante. Então, isso aqui é expressão da opinião dele, não do fato em si, tá? Continua avançando, ele fala mais do que ele sentiu, ou seja, a opinião dele sobre o fato. Ele ainda disse aqui, ó, Ferreira mostrou consistência na sua linha. Quando ele fala mostrou consistência, não entendi o que é mostrar consistência, ou seja, firmeza, né? Ele foi firme no que ele fez, Ferreira, que é o medalhista. Então, ele mostrou consistência na sua linha, foi uma opinião também do autor do texto. Ele teve a opinião que o modo de proceder do medalhista era consistente. Então, ele expressou aqui a opinião dele sobre o fato. Ainda tem mais, tá? Observe aqui nesse pedacinho. Durante a final, um susto. Olha aí, quando ele diz um susto, é também a opinião dele como autor, tá? Ele tomou um susto. Eu poderia ter visto e não ter tomado susto nenhum. Então, mais uma vez, olha como ele deixa de maneira bem discorrida, maneira bem sucinta, a opinião dele sobre o fato. E, por fim, ainda tem mais um, ó. O brasileiro não se abalou. Quando ele diz que o brasileiro não se abalou, foi a impressão do olhar do autor, né, do texto sobre o ocorrido. Ele achou que o brasileiro não se abateu. Ele poderia ter apenas descrito o fato. O brasileiro correu para a praia, pegou outra e voltou ao mar. Mas quando ele colocou não se abalou, ele também estava dando a opinião dele. Entendeu? Então, algo importante, gente. Não podemos confundir fato com opinião. Muitas vezes a gente tem opiniões sobre o assunto, mas a gente não consegue ver o fato em si. Então, às vezes está numa discussão, fulano é ruim, fulano fez isso, fulano fez aquilo, mas a pessoa está transmitindo para você a opinião dela sobre o fato, também além do fato. É importante você saber separar o que é fato e o que é opinião. Como eu disse, duas pessoas brigaram. Pronto, esse é o fato. Mas se eu digo que fulano é ruim e fulano é bom, eu estou transmitindo a minha opinião, que não é o fato. Então, no texto e na vida, a gente precisa saber separar muito bem as duas coisas, tá bom? Então, observe aí que quando você vê alguém pensando, falando é lindo, é bom, é ruim, coisas relacionadas ao sentimento dela em relação ao que aconteceu, sempre vai ser opinião, tá? Vamos agora para o nosso último texto, que é a notícia número 4, que é sobre karatê. A arte marcial do Japão. Você luta karatê aí? Eu não sei nada de karatê, só sei fazer esse golpe assim, não sei nada. Mas será que esse fato é verdadeiro? Karatê, a arte marcial do Japão. Gente, tem muito filme aí, pessoal lutando lá no Japão, né? Vamos ver se é verdade. Partiu o texto. O karatê veio da Índia. Misericórdia, hein? E aí, será que esse texto é verdadeiro? Ao contrário do que indica a crença geral,
O karatê não é uma arte marcial japonesa. Sua origem deu-se na Índia, muitos séculos atrás. Seus ensinamentos foram aos poucos se espalhando pela Ásia e chegaram ao Japão apenas muito tempo depois. Olha aqui a fonte citada, tá? Gente, por incrível que pareça, o karatê não é uma arte marcial do Japão. E outra coisa importante é que karatê escreve com C, tá? Karatê, a forma correta, né? Na nossa língua, se escreve com a letra C, tá bom? Mas, como o texto traz aqui, o karatê veio da onde? Ele veio da Índia, que é muito longe, não tem nada a ver com o Japão, tá? Então, gente, essa notícia aqui é fake, ou seja, não é verdadeiro, tá? Esse fato não aconteceu. O Japão, ela chegou no Japão e do Japão, sim, ela ganhou o mundo, mas o karatê nasceu na Índia, beleza? Observe então. Para terminar, tem essas dicas aqui para você ficar ligado, para quando você receber uma mensagem, quer seja na internet, no celular ou de alguém, você ficar antenado para ver se é fato de verdade ou se é uma mentira, como a gente chama de fake, tá? Primeiro, verifique sempre a fonte. Veja de onde está vindo aquela informação. Lembra que eu falei, olha a fonte, se é uma fonte confiável, se veio de algum site de peso, né? Site que a gente sabe que ele vai informar coisas verdadeiras. Veja se a informação está completa. É muito importante também a gente se atentar disso, tá? Faça uma busca para ver o que está sendo comentado sobre o assunto. Então, se você pegou qualquer informação, se você tiver acesso, pode pegar na internet, né, e digitar para ver, ou então perguntar para outras pessoas na sua redondeza o que é que elas sabem sobre o assunto, para confirmar se aquilo é verdade ou é mentira. Busque sites confiáveis para realizar as pesquisas, né? E seja cuidadoso, nunca repasse denúncias com imagens de pessoas, porque a gente já viu que já teve casos de violência com pessoas inocentes, justamente porque a gente recebe informações que não são verdadeiras. E muitas vezes essas informações têm fotos de pessoas que não têm nada a ver com o assunto. Então, são brincadeiras? Não são brincadeiras, isso é crime, tá? Então, nunca repasse esse tipo de informação, tá bom? Nossa aula termina por aqui. Espero que você tenha ficado nota 10 em entender o que é fato, o que é opinião e como isso está lá escondido ou revelado dentro do texto, tá bom? Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.